A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos colegas, nossos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui e hoje nós vamos ouvir o testemunho que muito falará aos nossos corações. É o testemunho da nossa amada irmã missionária, a nossa irmã Neia. Que o Senhor possa assim falar profundamente ao teu coração, pois no meu, quando eu ouvi esse testemunho, muito falou ao meu coração. E eu creio que também falará ao teu coração. Deus te abençoe. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Neia, né? Eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho, né, que eu tive, né, algo que Deus assim me fez, né, me deu de bênção na minha vida, né? Algo que talvez assim olhando é algo tão pequeno para algumas pessoas, mas para mim no momento foi algo muito maravilhoso, onde eu tenho contado esse testemunho, tem edificado a fé dos irmãos. 2016, né, eu estava vivenciando um momento com Deus muito lindo, onde o Senhor me chamou para um propósito, e aonde dentro desse propósito o Senhor começou ali a testificar desse propósito a minha fé. E Deus então ali começou a testar minha fé em várias coisas. E eu lembro que naquele momento eu vivenciei uma situação em que a minha geladeira, eu tinha saído para pregar um dia anterior, e quando eu cheguei em casa, né, a minha geladeira tinha pifado, né, pifou total, ela não funcionava nada. E ela era uma geladeira que ela era automática, e o automático dela ali, a gente olhou para lá, olhou para cá, e meu esposo, nada deu certo. E ele entendeu um pouquinho, ele falou, olha, o digital da geladeira, né, veio dar problema, e é caro, né? E eu ali falei, meu Deus, e agora? Porque no momento a gente não tinha nenhum recurso para poder consertar aquela geladeira. Naquele momento nós estávamos vivendo um momento bem difícil, em que aí nós olhamos para um lado, para o outro, e não tinha recurso. E eu disse, Deus, e agora? Mas pela fé, mesmo assim, eu falei, eu vou chamar alguém para saber, né, do valor, para saber quanto que era, que poderia vir, né, para poder olhar a geladeira. E eu falei, Deus, eu vou chamar o técnico e vou pedir ele para olhar e confiar no Senhor, né, para o Senhor enviar esse recurso. Só que há momentos da nossa vida que nós não entendemos, que há situações que o Senhor, ele quer nos mostrar o impossível dele muito maior do que nós imaginamos, dentro daquilo que nós confiamos. E tem muita gente que perdeu essa confiança, né? Perdeu essa fé de que o Senhor ainda é um Deus do impossível. E aí, naquele momento, eu olhei para aquela circunstância e falei, Deus, o técnico, chamei um, chamei outro, perguntei uma irmã, falei, você conhece alguém? E a irmã falou, tem fulano, e todos que eu ligava, uns não atendiam, outros não conseguiam chegar. E ali foi se passando 15 dias, a gente ali sem geladeira, tudo estragando, né? Dentro da geladeira, tudo que eu, nada. E naquele momento eu lembro que quando a gente faz uma compra, a gente compra e deixa na geladeira para semana, né, para dias, né, porque a gente não tem o dinheiro todos os dias para poder ir no supermercado ficar comprando, né? E nós passamos uma semana só ali mesmo com aquele alimento que tinha, porque não dava para abastecer, né, por causa da questão da geladeira estragada. E nós então passando ali confiando. E tinha dias que eu chegava das pregações, às vezes com ali com vontade de tomar aquela água gelada e a geladeira pifada. E quando chegou na sexta-feira, eu fui limpar a minha casa depois de 15 dias. E eu ali, né, naquele momento, falando, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. E naquele dia, eu limpando a minha casa, eu senti uma alegria muito grande, muito grande. E eu comecei a limpar a minha casa, eu lembro que meu telefone tocou, e uma irmã me ligou, falando ali de algo da vida dela, algo que ela estava vivenciando, ela estava ficando desempregada, e ela ali relatando algo na vida dela, e ela disse assim, você está cantando? E eu estava com o rádio ligado, cantando, limpando. Eu falei, estou aqui limpando a minha geladeira para que ela não venha ficar fedendo, porque ela estragou. Ela falou, nossa, você aí cheio de problema e eu aqui reclamando. Eu falei assim, mas
Aí ela desligou o telefone, eu continuei ali limpando a casa, limpando a geladeira para não ficar fedendo. E naquele momento, o meu coração ali ardeu e eu senti um desejo. Eu pensei, eu olhei para aquela geladeira, falei, senti algo muito bom dentro de mim, algo que me impulsionou ali. E naquela hora, eu senti o desejo de botar a tomada da geladeira, ali ligar a tomada. E na hora que eu coloquei, nada aconteceu. A geladeira ficou do mesmo jeito. E eu olhei assim, olhei para minha porta da cozinha, olhei para a geladeira. Eu lembrei de alguns testemunhos que eu tinha ouvido já. E eu comecei a falar, Deus, o Senhor é aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho, não foi? E ali o Espírito Santo respondia para mim, sim. Aquela voz, eu ia perguntando e aquela voz me respondendo. Foi, Senhor, o Senhor é aquele que entrou dentro da fornalha para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi? O Senhor é aquele que, entrou dentro da cova dos leões, fez o leão dormir só para livrar Daniel. O Senhor é aquele que deu um filho a Ana, não foi? Quando ela clamava ali, o Senhor fez Ana gerar sendo estéril. E eu fui proclamando algumas passagens da Bíblia e falando com o Senhor. Foi, Senhor, eu sou aquele que fez um carro. Esses dias eu ouvi um testemunho de que um carro andou sem motor. Então o Senhor é aquele também que faz o carro andar sem motor. Aí aquela voz me respondia sim, eu creio que é o Espírito Santo de Deus me confirmando ali, aleluias, que realmente era ali o Senhor, ele podia, porque nosso Deus é um Deus do impossível, nosso Deus ele pode ir além daquilo que a gente espera. E naquele momento ali, então, eu comecei a clamar ao Senhor e falando, proferindo ele, dizendo, Senhor, então se o Senhor é aquele que também entrou dentro da casa daquela senhorinha, sem força, eu fui numa igreja e uma senhora me contando o testemunho de que o esgoto dela esburrou e ali ela foi e clamou, dobrou o seu, ela não tinha força, ela e o esposo, porque era de já uma idade bem avançada, pouca força, e ela morava num condomínio uma burocracia, e ela disse, meu Deus, dobrou o joelho dela, falou, Deus, meu marido não aguenta mexer, eu também não, faça alguma coisa por nós. E a casa dela enchendo já de água, e ela pegou e clamou, e aquele esgoto na hora fez um barulho e parou de desborrar. E eu lembrei daquele testemunho, aquele testemunho bateu muito forte no meu coração, e eu comecei então lembrando daquele testemunho, e diante daquele testemunho eu olhei para mim e eu continuei, falei, Senhor, o Senhor é aquele que parou aquele esgoto para aquela irmãzinha, Senhor, e esse mesmo Deus, então Jesus, fica à vontade, aleluias, entra e conserta a minha geladeira, entra e seja o técnico da minha geladeira, decanta, maiachai. E eu sinto a presença de Deus, irmão, que esse testemunho é muito forte, foi um testemunho que edificou muito a minha fé, edificou a fé de muita gente, aonde eu passava. Foi um momento bem difícil na minha vida, foi um momento em que eu estava passando uma escassez muito grande, onde o Senhor estava testando a minha fé. E naquele momento eu olhei para a minha geladeira e disse, seja o meu técnico. E naquela hora, irmãos, eu ouvi um barulho atrás da minha geladeira, como se a elétrica da geladeira, algo estava mexendo atrás da minha geladeira, aleluia. E eu ouvi aquele barulho, e quando eu ouvi algo mexendo atrás da minha geladeira, eu ouvi aquele taque. Mas antes, quando eu comecei a ouvir o barulho, quando eu disse para Jesus, antes de eu falar para Jesus, entra e seja meu técnico, eu senti uma glória muito grande, e eu disse, entra e seja meu técnico. E naquele momento, eu me lembro que eu olhei para minha geladeira tinha uma cestinha, um carrinho de compra, que desde quando chegou em casa, passou uns dias, ela começou a ficar piscando e não parava. E eu falei, Senhor, se o Senhor consertar a minha geladeira, e se o Senhor consertar até esse carrinho de compra que fica piscando aí, essa parte da geladeira que está aí piscando, eu vou, aonde eu passar, aleluia, eu vou contar toda vez, antes de eu ministrar a palavra, eu vou contar esse testemunho. E eu lembro que, se o Senhor consertar ela por completo, e eu só trocar ela por tempo de uso, não por ela dar mais estrago em área nenhuma dela, por causa de motor, por causa de ela estragar, mas por eu trocar ela por tempo de uso, eu vou contar esse testemunho aonde eu passar. Para quê, irmãos? Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus que faz. O nosso Deus ainda, ele opera milagre.
E naquela hora eu ouvi aquele barulho, estalou ali atrás aquele barulhão e fez tac. Eu pensei, pronto. Aí ela fez tchan, tchan, deu aquela ligada, fez aquele barulho e eu falei, pronto, agora pifou de vez. Na hora eu pensei que a geladeira tinha pifado, era de vez. E quando eu pensei, eu falei, Jesus. E aí quando eu peguei e falei, eu vou contar esse testemunho aonde eu passar, eu lembro que ela fez um barulho, ela fez esse barulho, tchan, aquele arranque assim que a geladeira dá para ligar. E daqui a pouco, quando eu ouvi aquele barulho, daqui a pouco ela fez tchan e ligou toda a elétrica dela da frente, né, que é a digital dela, que ela era digital, ligou todinha, aleluias. E ela ficou toda ligada. Quando eu olhei aquilo, irmãos, eu comecei a pular na minha cozinha, eu comecei a glorificar, eu falei, Deus, o Senhor consertou a minha geladeira, aleluias. A minha geladeira voltou a funcionar, eu abria, ela fechava, e eu via que a geladeira tinha voltado a funcionar, e eu disse, e aí naquela hora ali eu comecei a me alegrar, eu disse, Deus, me dá um sinal, porque a gente ainda é como Tomé, aleluia. A gente ainda, né, a gente vê, a gente escuta alguém contando, a gente vê Deus ali operando, mas a gente ainda duvida do poder de Deus. Só que naquela hora, eu falei, Deus, eu quero um sinal, né, se essa geladeira está funcionando. Irmãos, na hora, debaixo da porta, queira você acreditar ou não o que eu estou falando. Eu estou falando algo aqui que foi muito real na minha vida. E naquela hora, aquela fumaça decanta Maiachai. Uma geladeira que tinha 15 dias, né? Que já estava parada. E a geladeira vai sair uma fumaça por baixo, aquele gelado, assim, nos meus pés. Sabe, aquela friagem, assim, nos meus pés. E eu, naquela hora, eu comecei a glorificar, comecei a pular no meio da cozinha, e eu comecei a glorificar o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor é Deus ainda de milagre, o Senhor opera milagre, aleluias. E naquele momento o Senhor falou comigo assim, filha, eu ainda sou um Deus que opera milagre, eu ainda sou Deus que opera coisas grandes, mas vocês não têm recebido por causa da pouca fé de vocês, porque a fé de vocês tem sido muito pouca, vocês não têm tido fé para crer que eu ainda faço. E naquela hora, irmãos, eu lembro que ele falou comigo, filha, enquanto você me obedecer, você for fiel a mim, quando eu não enviar alguém para te abençoar, aleluias, eu mesmo decanta Maiachai, eu venho e opero, decanta Maiachai. E naquela hora, irmãos, o meu coração se alegrou muito. Pensa o momento que eu estava vivendo. Era um momento, irmãos, de escassez. Era um momento que Deus estava testando, como Paulo, né? Vivendo no pouco. Eu sei viver no nada, sei viver no pouco, também sei viver no muito. Naquele momento eu estava vivendo no nada. Eu não estava vendo nada acontecer. Eu não via nada na minha frente. Mas o Senhor me mostrou aquele dia que no meio do nada, no meio daquilo que a gente não crê, não vê, aquilo que a gente não está vendo, se a gente crer, se a gente entender que quando nós temos autoridade diante da presença do Senhor, nós temos fidelidade e nós temos intimidade com esse Deus, nós podemos crer que Ele faz. E naquela hora, irmãos, eu sei que a minha geladeira ela voltou a funcionar, aleluia. Ela voltou totalmente a funcionar e ela voltou do mesmo jeito, até melhor do que ela era, porque aquela carrinho de compra que piscava na porta de Decanta Maiachai, ele parou de piscar, ela não piscava mais e ela ficou boa. E eu lembro que naquela hora eu comecei a pular, quando foi mais à tarde, né? E eu lembro que todo mundo ficou feliz, contei pro meu esposo, ele ficou, né? Chegou em casa, eu falei, o senhor consertou, ele falou, que senhor? Né? Achou que era alguém que tivesse ido lá consertar. Eu falei, não, Deus consertou. E todos ficaram muito felizes na minha casa. Ele ficou muito maravilhado, meus filhos ficaram maravilhados, tanto que tudo que quebrava, eles diziam, mãe, ora para consertar. Mas eu creio nesse Deus, irmãos. Eu creio nesse Deus que Ele opera milagre. E a minha geladeira até hoje, irmãos, ela foi, né? Hoje eu não tenho mais ela. Quando eu fui para Bahia, deixei ela lá. Mas o Senhor é um Deus. Até hoje ela funciona direitinho, né? Esse Deus, irmãos, que eu tô aqui para testemunhar para você, de que Ele faz esse milagre. Talvez uma geladeira para você não é nada diante do que eu estou falando. Mas esse Deus, Ele pode ir além da medicina, Ele vai além do advogado, Ele vai além das escassez, Ele vai além de tudo. Esse Deus, Ele pode ir muito mais do que você imagina. Então creia neste milagre, porque o Senhor
Ele é Deus do impossível ainda. Creia, porque o Senhor, Ele pode entrar dentro da tua casa. É só você ter fé, é só você crer, é só você botar sua fé em ação, porque Ele ainda opera milagre. Porque Ele ainda é um Deus do impossível. Assim como Ele deu um filho a Ana, né, que estava ali com a sua madre, né, fechada por próprio Deus, Ele devolveu ela, deu ela um filho. Assim como Sara, que não podia ter filho. Assim como Lázaro, que o Senhor ressuscitou, Deus também pode entrar na tua casa hoje, através desse testemunho, aleluia, dentro do teu coração, decanta Maiachai, e fazer um milagre no meio da tua família, fazer um milagre dentro da tua alma, fazer um milagre dentro daquilo que é um impossível. Talvez você está aí numa situação difícil, uma situação de escuridão, de portas fechadas, de tudo perdido, mas o Senhor está mandando te dizer, nesta hora, nesse vídeo, através desse testemunho, aonde eu sei que vai chegar em muitos lugares, para te dizer que ainda há um Deus que está com a mão estendida, há um Deus que ainda escuta, e há um Deus ainda que pode. Ainda nada se acabou. A mão do Senhor ainda está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus. E Ele não mudou, não. Nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Glórias. Seja dado somente ao nome do nosso Deus. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais e mais a vida da nossa amada irmã missionária Neia. E nós seguimos contando e cantando as maravilhas do Senhor.